Pop. Resenha Pop. Sei que um dia chegaremos aonde se quer chegar. Sei que um dia chegar. Olá, 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 muito boa tarde, boa noite, bom dia, não necessariamente nesta mesma ordem. Estamos começando o Resenha Pop, agora com o Equio, né? Até vou sair da frente aqui para você ver tudo aí, ó. Resenha Pop Circo, né? Não é a parede, tá? Os convidados aqui já olharam para a parede, não, mas aqui eu tenho um digital aqui, né? Os caras, o cara, viemos no programa maluco, o cara tá apontando para a parede, né? É a história do louco, né? Que tava com a chave da parede escondida, enquanto os loucos davam com a cabeçada na parede para sair do hospício, né? O Resenha Pop está começando na página do Resenha Pop, por toda a plataforma, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. E fica aqui registrado, né, na nossa enciclopédia digital da música caxiense gaúcha brasileira. Hoje nós temos um papo legal aqui, já engatilhado, com amigos queridos que estão aqui no programa para falar sobre o projeto Nossa Música Entre Causos e Gaitas, que está com nova circulação regional. O projeto que reúne os acordeonistas Gilney Bertucci e Rafael Deboni, com palestras musicadas, oficinas focadas no ritmo do bugio, que já está circulando aí, não é, por cidades da região. Eles vão falar sobre o projeto. O Rafael Deboni, que é músico também, né, bastante conhecido aqui na cidade, multi-instrumentista, né, baixista, acordeonista, escritor, e o Gilney Bertucci, que é, claro, né, do conjunto Gilney Bertucci e os Bertucci, filho de Adelar e neto de Fioravante Bertucci, que isso só é o suficiente para nós fazermos aqui, né, vários capítulos do programa. Portanto, né, e vamos falar sobre a história de cada um, é claro, e já estou até olhando para a luminária, fiquei nervoso, a câmera está ali, né? E também, é claro, deste encontro de acordeonistas, o acordeon, eu acredito, né, inclusive compartilhei com um amigo hoje, músicas belíssimas, né, um instrumento magnífico de todos os estilos. E aqui nós vamos falar também sobre isso. Deixa eu trazer eles para a tela aqui, né? O microfone ok. Rafael Deboni, bem-vindo ao programa. Começa por ti, que já é da casa aqui, né? Já estava me cobrando cachê, inclusive. Boa tarde, irmão. Boa tarde. E conforme dizia um índio velho lá de Esmeralda, uma vez, que contratou um cara para escrever um discurso para ele, sabe? E o cara escreveu assim: bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. E ele foi ler o discurso e leu: bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Era um profeta. E é isso aí que hoje a gente tem que fazer, tu vê como é que são as coisas, né? Obrigado, Miguel, mais uma vez o convite. Tava brincando, né, que a gente, desde a pandemia, já participei bastante do programa, é sempre um prazer estar conversando contigo sobre música, sobre esses projetos todos que a gente está fazendo. Legal, tem o teu livro que tá aí também, né? Gilney Bertucci, que legal, muito obrigado, né? O Gilney que tem, eu conheci ele quando fomos numa visita à Mulada no anterior, e ele me deu o telefone lá e ficamos conversando, tirei foto, botei no clipe a foto e convidei ele várias vezes, mas nunca deu liga, né? Bem-vindo ao programa, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Miguel, o pessoal que está nos acompanhando, minha saudação, a nossa saudação. E é uma alegria poder estar finalmente aqui no teu programa, não é? Que bom, eu fico feliz quando tu entrevista um índio velho, né? Porque eu entrevisto muita gente aqui, né? Daí eu digo, ó, fica nessa distânciazinha do microfone, né? Daí o pessoal, não, beleza. E aí o Gilney já foi ali, porque como cantor, cara, muito obrigado, assim, uma alegria ter você aqui, viu? Igualmente, poxa vida, e já estava na hora, né, devido a tantas vezes que conversamos por telefone, mas hoje finalmente conseguimos chegar aqui no teu programa. E vamos falar a verdade, né, para os teus telespectadores. Telespectonautas. Como é que fala hoje? Não fala mais, né? Não, nem fala mais. Mas eu na Internautas, verdade estou aqui. Eu tô aqui mesmo. A minha função hoje é só para tu vir junto. Porque parece que te usei como isso, né? Tipo assim, era para te vir, daí inventaram essa história de
do projeto aí, mas na verdade é Mas contigo eu o negócio. precisava da companhia do Deboni, até porque, veja bem, eu saí lá da mulada, né? Tinha no Rincão da Mulada, vinha a cavalo. Ia acabar. Vinha a cavalo. Saiu ontem, então. Saí hoje bem, não tinha nem clareado o dia ainda. Ele e o tio dele, né? O Oneide saía no clarear do dia e chegava de noitinha. Um dia a cavalo, da mulada até aqui, dia a cavalo. Como é que é morar no campo lá ainda? Hoje em dia é uma bênção, né? Antigamente não era. Olha, rapaz, sabe que eu, desde adolescente, vim morar aqui em Caxias e passei a morar, na verdade, mais viajando do que propriamente dito em casa, não é? E agora, devido à pandemia ali, quando chegou a pandemia, eu retornei meio que em definitivo lá para a fazenda, lá no São Jorge da Mulada. E eu te confesso que é muito bom, muito gostoso morar no interior, viu? Aquele convívio com as pessoas do campo, com os animais, né? Então, é uma vida bem diferente do que aqui na vida urbana. Eu gosto das duas vidas. Gosto de estar lá e quando chego aqui, gosto de estar aqui também, sabe? Tem uma opção boa, né? Mas a gente acostuma lá, é bem mais sossegado, mais tranquilo, né? Sim. Então, eu acho que estou preparando a minha velhice para estar mais lá na fazenda. Mas é legal. Pô, nós vamos fazer um bate-papo aqui, Rafa, tu pode participar e me ajuda também como perguntador. Com certeza, né? Claro que sim. Eu estava dizendo, aproveitando, pensando um pouco, né, Junei, na questão tua pessoal, não é só morar num sítio, né, Miguel? Ele está morando. Cada vez que eu vou lá, se eu me sinto assim, quem dirá tu, né? Sinto a presença dos irmãos Bertucci lá dentro, do teu avô, de toda a família, porque aquilo é um santuário, né? Na verdade, porque tu tá lá, tu tá sentindo e tá revivendo a cada momento. Olha, a figura do teu pai, do teu sem tio, dúvida nenhuma, apesar de que, devido ao convívio, não é, a gente acostuma com essa situação. Mas o que eu tenho a dizer, sim, é que lá naquela casa, em especial na sala, existe uma energia musical ali. As pessoas, os colegas músicos que chegam lá, é difícil um que não sinta e que não comente, não faça esse comentário. E eu observo que eu mesmo, quando eu pego na gaita e vou tocar, assim, lá na cozinha ou em alguma outra parte da casa, para os amigos e tal, é uma energia, mas quando a gente está ali na sala da frente, ali onde que eles começaram, onde eles ensaiavam, ali realmente é diferente. Sim. É diferente, é mais gostoso, a gente consegue se desligar mais e viajar mais na arte musical, realmente, viu? Inspira, então, né? Então um lugar que inspira o músico. O Rafa, que é entrevistador também, né? Fez um seriado, pois né? Então aproveita aí e me ajuda para. Não, na verdade, aqui, se a gente for pensar um pouco, tudo começou, claro, obviamente, eu conheci o Gilney, a gente se encontrava às vezes, mas muito difícil porque ele não parava em Caxias, né? Sim, ele praticamente sim. Não. E foi por causa da pandemia, por causa da primeira temporada da série Causos e Gaitas, que eu fui até lá, mesmo sem conhecer, ele me recebeu como hoje, como se fosse hoje, né? A gente Sim, não, acredito que eu citei antes. Parece que a gente já se conhecia, né? A entrevista rolou muito bem e depois daquilo. Foi aí na entrevista foi que você... dia 20, foi no início de novembro de 2020. E eu não 20. Foi numa janela da pandemia que meio deu uma baixada e nós ficamos lá meio. Então foi depois, porque a pandemia começou ali, né, em 2020. Não, começou em março, né? Você lembra? 2020. Daí em novembro deu uma. É verdade. Como era verão, né? Deu uma acalmada, assim, a gente conseguiu fazer e fazer mais para fora e tal. E a gente, vamos falar a verdade, tá aquela arriscadinha, né? Sim, com certeza. Hoje, uma vez... Eu fui pra praia em novembro de 2020, em outubro. E daí a gente começou a falar, eu fui lá, entrevistei em 2 dias. O primeiro foi o Verona e o Jorge Boca de Sino, e no segundo dia eu fui na fazenda lá,
eu falei com o Gilney pela manhã, almoçamos, e depois logo eu fui lá na fazenda do Paulinho Siqueira, que estava me esperando para fazer o vídeo. É verdade, é isso aí. Então, a partir disso, a gente começou, e cada pouco eu ia lá e fazia uma pergunta e chamava o Gilney para vir tocar no Caos e Gaitas. Era tudo em função do Caos e Gaitas, né? Sim. Até que a gente foi formatando, então, melhor esse projeto que a gente tá levando para as escolas. Mas o início mesmo foi aquele Foi no dia, Caos e Gaitas. no Caos e Gaitas, que depois teve, eu sempre digo, né? E que também ele quer esconder, mas teve um período ali que ele chegou a me bloquear no WhatsApp, ele não aguentava mais. Não, ele não história. aguentava mais. Essa aí é a história dele, imagina. De tanto que eu purgantei eles, Miguel. Mas eu preciso. Depois eu fui lá fazer sobre o Neide, fui na fazenda. Não, imagina, eu sempre vi na figura do Deboni uma pessoa, um músico, um multi-instrumentista, como você falou, mas um músico focado, interessado e de pensamentos, de fundamento com relação à arte musical e com relação às pessoas que faziam a nossa música, não é? Que fizeram e que faziam, aqueles que ainda estavam vivos, e, enfim, então, imagina, eu sempre achei muito importante, de muita importância essa matéria, esse material todo que o Deboni estava resgatando né? Então eu me senti honrado, na verdade, quando ele me procurou. Legal. E poxa vida, foi ali o início da nossa. A gente se conhecia, nos respeitávamos como músicos, naturalmente, Sim, né? Não convivíamos, mas não convivíamos. Nem tinha como Até porque convivíamos era outro estilo, né? Até a chegada da pandemia, eu estava sempre tocando bailes. E naturalmente que isso me fazia com que eu viajasse bastante. Sim. Então era difícil. Mas pelo sul ou a música gaúcha Olha, eu diria assim, do Mato Grosso para baixo. Tem bastante gaúcho para lá? Ou outras pessoas também de outros? Não, mas tem bastante gaúcho em todo o sul brasileiro, está cheio de gaúchos, não é? Tem gente que chama de música sul-brasileira, né? Sul brasileira, Não sei como é que tu titula. É música gaúcha, mas é a música sul-brasileira do estilo gaúcho, estilo para dançar bailes. Que é bom, né? Coisa boa, né? Tu contou no Causos e Gaitas, porque é um museu lá, né, na Mulada, né? Lá na Fazenda dos Bertus tem um monumento e tal, das visitas do Teixeirinha lá e da história que ele conta lá. Não? Exato. Bem, o monumento é uma obra pública, né, da Prefeitura de Caxias do Sul. Sim. E a casa é uma propriedade particular, porém transformamos assim aquela parte antiga da casa. Após o falecimento do meu pai, a visitação aumentou bastante, consideravelmente, porque já existiam, a partir da chegada do monumento, que foi em 2008, os turistas começaram a chegar, a partir do monumento. Sim. Então chegavam no monumento e naturalmente que queriam descer, iam até a casa, não é? Claro. Mas não era tanto assim. Mas a partir de que o meu pai faleceu, que foi em 2017... Aí sim, eu fui vencido pela visitação das pessoas, porque a gente morava ali na cozinha antiga, na sala antiga, ali, a gente morou sempre ali. Sim. E, então eu fiquei quase um ano, após a morte do meu pai, fiquei quase um ano ainda ali, mas de repente eu fui vencido porque eu entendi que as pessoas iam chegar cada vez mais, e então eu me acomodei ao lado, né? Me estruturei, me organizei numa casa ao lado e deixei a casa antiga, transformei, digamos assim, numa espécie de museu, com o acervo que já existia, grande parte já existia do acervo do meu pai, do acervo do meu avô, do Fioravante, da minha avó Juvelina, Então eu fui melhorando aos poucos aquele acervo, acrescentando algumas coisas que estavam guardadas e também que foram acontecendo. Então é uma espécie de museu, sim, porém é uma propriedade particular. Sim, claro. Mas é muito legal de ver, né? Nossa, tu entrar literalmente dentro da história, né? Porque ali tu começa a ver, e o Junei falou,
na entrevista, que ele disse assim, aqui meu pai sentava e olhava essa janela e ficava tocando, estudando. Quer dizer, tu entra onde foi, não é onde parece que foi. É Sim, onde realmente. foi. E eu sempre fiquei muito ligado. Porque assim, todo acordeonista, quando começa a tocar, ele vai tocar a obra dos irmãos Bertucci. Sim. Não tem como fugir, né, Junei? Mas nem todo mundo, né, fica mais voltado a isso. Eu, no meu caso, por exemplo, fui tocar outras coisas. Tem gente que fica tocando exatamente, né? Sim. É bom que tem essas pessoas que tocam Sim. exatamente a obra dos irmãos Bertucci, assim. Eu conhecia, sabia da importância até um certo ponto, assim, né? Mas depois que eu comecei a ir lá e ver, e principalmente tu começa a ver o nome das músicas, e é um lugar que tem lá. Ele fala das coxilhas, não sei o que, tá, as canhadas, estão lá, tá tudo lá. Sim. Então tu começa a ver que a inspiração veio da vivência dele, simplesmente de estar ali, né? Não é uma coisa inventada por alguém numa sala imaginando aquilo. Exatamente. Então, isso aí que eu acho que é a principal coisa que a gente, quando vai para lá e passa lá no Morro Feio, onde teve a festa. A festa do não sei o que, entendeu? No CTG. O Chico da Encruzilhada. O baile da Serra. Entendeu? Tudo tá ali, né, cara? É tudo relacionado ao cotidiano deles, o que eles viveram naquele tempo, realmente. Do Oneide, né? Quando eu saio a cavalo, montar no meu bairro, cortando as coxilhas, tu chega ali, tu começa a ver ele andar por aquilo ali, porque era o meio de locomoção, né? Sim, ele pensou literalmente fazendo isso. É uma música muito, muito, muito visual, né, Junei? Sim. A música dos irmãos Bertucci é muito visual. Sim. E aquela coisa, hoje, cada vez mais, é quase, digamos assim, uma lenda, não é uma lenda, não é isso, mas tipo assim, cara, tu chegar lá no lugar onde, né, tem muita gente que vem de muito longe, né, Junei, com o sonho de ir ali e pisar onde... Nós temos recebido pessoas aí de toda parte aí do Brasil, gente de longe, e porque em algum momento a música Bertucci esteve presente no lar ou do pai da pessoa, ou do avô, ou do tio, enfim. O meu pai, o Adelar, dizia nos últimos tempos aí que a música Bertucci faz parte da família sul brasileira. É verdade. E assim, analisando como músico, sabe, ele tinha razão. Ele tinha razão, porque a gente recebe pessoas de toda parte e as pessoas chegam lá e se emocionam e falam, poxa vida, queria ter trazido meu pai. Meu pai tinha vontade de ter vindo aqui, infelizmente não deu. Ou meu avô, entende? Então, sim, a música Bertucci faz parte de uma grande parcela da família sul-brasileira. Exatamente. Tem uma coisa que o Junei faz, que eu vejo, acompanho sempre, né? E que é uma coisa que aconteceu comigo, e para ele eu sei que é uma coisa natural, mas assim, todo o acordeonista chega ali, se dá de cara com a Super 8 do Adelar Bertucci, não tem quem não brilhe os olhos e não... Entendeu? É quase como ver uma guitarra do Rolling Stones. Exatamente, daí tu tá ali, o Junei, com a maior paciência do mundo, o músico chega lá, ele deixa, né, tocar um pouco no instrumento ali naquela sala. Então, para muitos, né, e para mim foi que eu realizei isso, né? Sim. De estar ali tocando aquelas músicas no lugar onde... E com o som, com o instrumento que realmente fez... Porque tem uma coisa para os músicos, é muito importante tu escutar o som, como a música foi criada e gravada, né? E eu tive a graça de tocar nas duas Todeschini, né? A do Adelar e a do Oneide. E eu procurei tocar uma música que eu sabia que era composição do dono da gaita. Daí tu escuta e tu diz assim, meu Deus, a música tá aqui. Porque não é só tocar a música. Isso, quem não é músico não entende isso. E no próprio instrumento da pessoa, né? No instrumento que tem aquele timbre. É quase que mediúnico o negócio, né? Psicográfico. É muito doido, tu acaba incorporou a música. Exatamente. É muito interessante isso que você está falando, Deboni. É muito legal, muito gostoso, muito interessante, porque a gente percebe, chegam bastante colegas músicos lá, e muitos, uma grande maioria que não são conhecidos, não é? Mas tocam ou estão aprendendo, e a gente percebe claramente o olhar
para o instrumento, para Super 8, né, do Adelar. E então, quando eu digo, tu quer experimentar, quer fazer uma foto, a alegria deles, e tem uns que ficam tão nervosos assim ao pegar que eles parece que eles não sabem mais tocar, sabe? Aconteceu E eles exatamente ficam isso comigo. muito nervosos assim. É uma relíquia, né? Então, até que daí, não, relaxa, fica tranquilo, faz o teu som aí, não quer tocar, quer só fazer um som, Sim. faz aí, me dá licença que eu vou ali, eu tenho que dar uma saidinha, sai, eu vou lá para outra peça da casa, Sim. para a pessoa ficar tranquilo, e legal. aí quando eu vejo que ele está mais tranquilo, eu volto ali. Sim. Mas é muito interessante porque a curiosidade dos músicos ao ver o acordeon, imagina, todos eles querem E poder tocar, Sim, é uma generosidade tua. Não, né? eu Deixar- sempre disse, porque a vez que eu fui lá, eu pedi, né? Wagner, eu vou te pedir uma coisa, mas se tu disser não, para mim tá tudo certo. Tu posso? Ele, pode pegar. Claro, e hoje, com a convivência que a gente tem, parece que é comum, né? Porque a gente se vê muito, toca muito, tô ali Claro, tocando com a claro. gaita do lado. Mas a gente sabe que o peso que é aquele instrumento. E quando eu Exato. brinquei com as duas gaitas, né? Com a do Oneide, quando eu dizia assim, o peso que é essa gaita, teve alguns, né, mais desavisados que disseram assim, não, mas elas não eram mais ou menos padrão de peso. Eu digo, não é esse peso, cara. É o peso que tu tá com esse instrumento É o peso na mão. histórico, Até né? porque a do Oneide era muito leve, né? Sim, É mais leve que a mais do leve. Adelar, né? Mas eu dizia o peso porque, pô, a música Sim, claro. Não gaúcha era o peso físico, era o tradicionalista, peso cultural, né? Claro. nasceu ali, né, Miguel? Sim, nasceu sim, ali, sim, literalmente sim, nasceu a nossa sim, música tradicionalista. Pode dizer as pessoas que tem outras músicas, a gente concorda. Claro. Na palestra é justamente para falar Claro. sobre isso. A gente fala de uma espécie De um de música, estilo. num estilo musical, sim. não da música do Rio Grande do Sul como um todo, né? Então a gente deixa bem claro, porque sempre tem as pessoas, não, mas tá a fronteira. Claro, mas vamos parar e pensar, toda essa música da fronteira ou do litoral, ela vem de fora, Sim. toda, Aham, né? aham. A música que nasceu aqui, se Sim. desenvolveu e Sim. ganhou o Brasil e hoje o mundo, Sim. é a música tradicionalista de baile, que nos diferencia Uhum. das demais, ou da Uhum. música que era feita antes, que era aquelas toadas, aquelas músicas Exato. que misturavam Exato. toadas campeiras, Exatamente. ou a música folclórica que os CTGs dançam até hoje, né? As danças As sapateadas, danças, que era com violas, com rabeca, com não sei o mas quê. eram músicas mais para se escutar, Não se dançava aquilo, né? Ou se dançava como os CTGs dançam, Como né? CTGs dançam, mas Mas é o outro baile em si estilo. né? nasceu dessa música, né? Nasceu dessa música. E eu sempre digo, todo o acordeonista, todo o grupo que nasceu depois disso, e temos os mais antigos, hoje seriam os Monarcas e os Serranos, que meio ficam, os Mirins. Os mirins. Mas os Mirins acho que foi o Montanário, único tem um que grupo não aí, teve dupla de gaita, né? Não. Mas não os teve. os Era demais, dupla mirim, mas era gaita e violão, né? os Serranos, os Monarcas nasceram na dupla de gaita. Dupla de gaita. Depois se, né, juntou os Sim, outros instrumentistas. tinha né? os irmãos Teixeira, Nossa, primos Peixoto ali das missões, mas eram todos a partir eles eram focados nos irmãos Bertucci. Os irmãos Sim. Bertucci foram os E o grandes tempo- inspiradores, os ícones e a referência para todos os que vieram depois. E o detalhe importante, né, que a gente tem que falar, não eram duas gaitas que tocavam juntos, eram duas gaitas que foram arranjadas, pensadas, elaboradas, estudadas para fazerem duetos. Não era tipo sair dois gaiteiros, se vier aparecer um gaiteiro aqui, a gente vai fazer qualquer coisa. Sim. Não era Sim. esse sentido, né? Era tudo Era- muito bem arranjado. Era uma dupla onde um fazia, outro respondia e parecia assim que se Orquestradas. tirasse, Orquestrado. se exatamente. tirasse, né? Se tirasse uma, fica faltando, né? Hoje tu escuta, se tu pudesse Entendi. separar elas, Não consegue. assim como depois, obviamente, os Cobras do Teclado também eram dois gaiteiros que tocavam juntos, né? Não era um acompanhando o outro. Teve, por exemplo, daí na fase do Oneide já teve, O Oneide e o Daltro, né? O primo. mas na parte do Oscar já não era mais aquela gaita indo mesmo. Já né? era um Aquela pouco coisa, diferente. Já era um E- pouco e mais. Teve aquele momento do Oneide e do Paulo Siqueira também, Uhum. que foi maravilhoso, né? Mas é exatamente isso aí que tu falou, era tudo muito bem arranjado, bem orquestrado, o trabalho dos dois acordeões. Sim.
E isso que essa referência de nascença, de fonte, né, de nascimento, é igual ao blues, né, no Mississippi. Então é legal citar isso. Tu antecipaste a pergunta, como é que começa a palestra, como é que vocês fazem esse papo, justamente pelo diálogo mesmo, né, e deixar essa pedra fundamental. O blues nasceu lá no Mississippi, né, o Sim. samba nasceu no Morro Carioca, Sim. a música tradicional nasceu, eu acho corretíssimo acreditar isso, né, aos irmãos Bertucci dessa forma, Rafa e Gilney. A gente formatou essa, e é muito fácil de fazer isso, porque a gente fez a coisa mais lógica que tinha. A gente começa a contar a história. Claro, a gente abre a palestra com o de casa, para dar aquele bom dia, né? Mas a palestra começa com o teu tataravô. Meu tataravô. Que veio da que era Itália. músico também? Não, aí que tá. Vieram da Itália, imigrantes, em 878, 1878. Meu tataravô veio, ele e a patroa, o casal, e veio um filho adolescente, que era o João Bertuzzi Filho. De qual região da Itália? Sempre me pergunto e eu não lembro, mas é no sul da Itália. Sim. Bom, mas aí chegado aqui no Brasil, esse João Bertuzzi, que era um Teu bisavô daí. Meu bisavô casou-se com uma moça aqui do interior de Flores da Cunha, da família Poser. Sim. E foram morar aqui na Alto Feliz. Uhum. Ali nasceu o Fioravante Bertucci, o meu avô. Teu avô. O Fioravante Bertucci que foi o primeiro músico que estudou quando serviu no quartel, Sim. no cabo de guerra, que se dizia na época. Uhum. Ali já teve noções de música. Mas aí o meu bisavô, o João Bertuzzi, veio a Caxias, se estabeleceu em Caxias, e aqui ele ficou sabendo que a Criúva era uma vila em crescimento, devido à ponte dos Corfe, que estava sendo feita, e porque era uma ligação para quem vinha lá do norte, porque não existia ainda esse traçado da BR-116. Sim. Então quem vinha de lá passava pela Criúva, para vir a São Marcos, Caxias. Perfeito. E ali o João Bertuzzi, então, já ligou a lâmpada, né? E disse, tá, Criúva. Foi para Criúva, se estabeleceu lá com uma casa de comércio, que era a casa de comércio forte que existia na Criúva naquele momento. Sim. E também botou uma ferraria, porque ele era ferreiro. Perfeito. Também trabalhou em certos momentos na Ponte dos Corfe. E também alguns cômodos, poucos assim, para pessoas, para viajantes. Sim. Porque lá também era a rota dos tropeiros. Perfeito. Que saíam lá de Santo Antônio da Patrulha e passavam pela Mulada, passavam pela Criúva e seguiam ir até Sorocaba, São Paulo. Olha só. Então, quer dizer, ele estava num ponto estratégico. Né? Mulada era justamente por isso, né? Porque ficava muita mula ali, era um comércio de mula e compra e venda, e os tropeiros. Por isso. O nome do CTG da Criúva é Pousada dos Tropeiros, por causa disso. Os caras ficavam ali. Quer dizer, tudo começou a sair um baile ali. Mas a história começa, na verdade, eu vou contar, se me permite, sim. que tem umas características dos irmãos Bertucci que ficaram de geração em geração. Sim. Uma delas são namorador, uma coisa... O Gilney agora tá já, né, a Sônia depois ela, não, Sônia, até eu sempre brinco, até o Gilney casar. Mas assim, a brincadeira é porque o Fioravante foi aprender música, aprendeu, mas se encantou com uma moça, daí já natural ali da região, né? A Juvelina. A Juvelina, daí que tem, inicia, vamos dizer assim, a primeira pedra fundamental da música Bertucci foi essa valsa que o vô do Gilney compor para casar com a Juvelina. E casou? Para fazer a serenata, não é? Ele para depois, claro. A verdade que, assim, ó, em 1915, veja bem, 1915, aí o meu tataravô já estava na Criúva, e o meu avô, que era o Fioravante, era um adolescente, mas aí em 1915, o então governador do estado do Rio Grande do Sul, que era o tal do Borges de Medeiros, mandou para algumas comunidades uma carreta puxada por animais e instrumentos musicais, para algumas comunidades, e um professor, para ensinar música
para formar bandinhas, né, nas Tô vendo. comunidades. Que foi o caso da Criúva, foi uma que recebeu Aham, uma carreta dessa com instrumentos e um professor. aham. Esse professor chegando na Criúva já foi direto na casa de comércio. Claro. Ali já encontrou então o João Bertuzzi, Aham. e o Fioravante, já vendo aqueles instrumentos, como ele já tinha um pouquinho de noção de Sim. música, já foi o aluno do cara, né, Aham. do professor esse. 1915. Em 1918, esse professor voltou para a terra dele e o Fioravante assumiu como o líder da Aham. banda da Criúva. Em Ah, 1918. muito bom. Primeira E- Guerra Mundial terminando recém. É, e em 1920 é que Uhum. chega o fator determinante que o Deboni estava comentando. Em 1920, Sim. o Fioravante compôs uma música, uma valsa, para surpreender a Juvelina e fez uma serenata para ela tocando essa valsa. E essa música existe? Vocês têm? É, O link que eu te existe. mandei é a tem? música. É, Eu vou achar existe. enquanto me ajudem É falando. aquele que eu vou achar. link que eu te mandei por último. Então, ali começa o Aham, Fioravante fazendo essa música que ainda era completamente europeia, aham, tocada com sopros, uma aham. valsa com 3 tons, exatamente como um maestro faria, né? Um maestro europeu faria. Sim. E daí deu certo a serenata. Deu né? certo. Então a gente toca daí essa valsa para a Ó, criançada. Que é a pedra fundamental mesmo. Daí né? a gente, Exatamente. daí tá, já dá um pulo. Lá logo tiveram filhos. Sim, Vem o Oneide por primeiro. sim, E a gente toca a música, o Cancioneiro das Coxilhas, que conta a história do Oneide Bertucci, sim. né? E vai falando. E depois fala do Adelar, que também começou a tocar, mas isso tem uma história um pouco maior, né? A gente tá Sim. resumindo. Claro, claro. Depois o Adelar, a gente tem a música Sanfoneiro Pachola, que fala da história dele. Aham. Depois a gente entra literalmente na parte ali, quando eles foram para São Paulo e Rio tentar a vida pros discos, né, Júnior? A gente conta essa história, que foi muito difícil, Sim. porque sair daqui, né, a cavalo até São Marcos de um carona com caminhões, até São Paulo e Rio. Ah. Conseguiram gravar, daí a gente toca uma música do primeiro disco. E uma daí, música regional, né? Que ainda tinha. totalmente. regional. O Junei fala sempre que é o segundo disco, né, Junei? Segundo disco de música. O primeiro disco que eles gravaram foi em 1955. E este primeiro disco deles foi o segundo no Brasil Ah. gravado de canções regionais. Então, e aqui até hoje é difícil, né? Em muitos casos. Pensou? Para nós não perdermos o time da valsa da valsa, Juvelina, eu vamos vou lá. colocar ela aqui. Vocês não vão ter retorno aqui, mas o público vai ter, Tá. tá? Então vamos rodar Ia sair aqui. gravado lá na fazenda, num dia de descontração. É. Um dia antes de começar o projeto, né? Ah, é. Foi aquele verdade. dia lá. Vamos lá, então. Tá rodando. Olha que legal, né? O Gilney Bertucci e o Rafael Deboni, a valsa para a Juvelina, que é, como dissemos aqui, né, a pedra fundamental, como disse o Rafa,
que é um pesquisador, historiador, está aqui com o Junei Bertucci no Resenha Pop, trazendo também essa cultura. E também eu pergunto, isso foi transmitido, Junei e Rafa, de gaita a gaita, de boca a boca, ou estava escrito isso? Ou tem gravação disso? Tem a gravação. Tem a gravação. Original de 1920? Na década de 70, não. Ah. Na década de 70, o meu pai levou o vô Fioravante, já era em São Paulo, levou a São Paulo e gravou essa música, eles gravaram. O meu vô tocava o clarinete, né? E sim, tá num disco dos Cobras do Teclado, Adelar em Itajaíba, tá ali a Valsa Juvelina gravada pelo Fioravante, com o acompanhamento do Adelar e do Regional lá de São Paulo. Então, além de ter o compositor, todas essas partituras, eu tive a honra de ter na minha mão a partitura original, que tá lá na UX, né, no acervo da UX, lá tem os livros da banda, que ele chegou a arranjar pra banda para tocar. Então, eu tive acesso no Caos e Gaitas, quem tiver interesse, vai lá no episódio do Fioravante, que tem lá as partituras originais. No teu canal do YouTube. Sim, isso. Mas a gente pulou lá pra frente, mas, Miguel, tem uma história muito interessante, que é o seguinte, com essa história de sopros e tal, mas uma coisa que começou a disseminar com os imigrantes foram as gaitas. E o vô do... Que vieram da Áustria, né? Bisavô do João. Ele começou a ter gaita lá, Aqui na casa de comércio dele, na para Criúva. demonstrar, e o Fioravante tocava, né? Então, Para vender. Para vender. Para vender. E passou esse bichinho pro Oneide, mas veja bem como são as coisas, como eram as coisas antigamente, né? O Oneide não teve autorização, enquanto de menor, para virar gaiteiro, porque o pai achava que gaiteiro não era um instrumento muito sério. Isso aí a gente tem que entender da seguinte maneira, Miguel, não é questão... porque o gaiteiro... Porque assim, ó, vamos pensar na formação dele, completamente clássica. Sim. Né? O pensamento dele era clássico. Sim. Vai pegar uma gaita, toca de qualquer jeito. Não. Mas daí o Oneide, quando fez 18 anos exatamente, 18 anos. quando eu acho que estava quase 19, né, 42, e ele, daí já maior, já se governava, pegou um dinheirinho e foi lá em Bento, daí que começou a história de gaitas, na família Bertucci. A gaita chegou na família. Em Porque ele 1942. não foi por vontade do Fioravante deu uma gaita, não, pelo contrário. Sim. O Oneide é que disse, não, eu quero ser gaiteiro. Sim. Nisso, o bichinho da gaita mordeu o Adelar também. Sim. Né? Porque foi... Cara, eu sempre digo assim, ó, o Junei, hoje a gente, por conta dos compromissos, a gente não consegue falar junto, às vezes em entrevista, né? Mas eu digo assim, cara, era pra acontecer isso, e era com os dois, porque assim, ó, foram muitas coisas que convergiram. Não é uma coisinha, uma curiosidade, né? Não, acaso não existe, né? E daí a gente... É igual o caldo cultural do Elvis Presley lá. A gente surgiu. vem, daí na questão da Adelar, ali a gente fala, né, em 49, oficialmente a dupla começou como Irmãos Bertucci, 55 grava o primeiro, no 56 daí a gente faz um parênteses grande, assim, que é a história do bugio, daí a gente conta a história do bugio, como é que é bugio pra cá, bugio pra lá. O ronco do bugio, que não do viu, bugio, né, dá um medo. o Junei imita o bugio, nós fizemos um sorteio, Tu imita o fazemos bugio? tudo isso aí, fazemos tudo isso aí na escola, depois que a gente aí já vai pra geração do Junei, né? Sim. Que o Junei também tem uma música que conta a história dele. Então, a tradição da família Bertucci, Miguel, tem uma música que conta a história, né? Todos eles têm uma música que conta a história da vida deles. Eu tô com o Instagram de vocês na tela, tá? Rodando sem som enquanto a gente conversa, tá? Todos se interessaram por música, todos se transformaram em músicos muito famosos, né? Todos muito namoradores, e eu de novo digo, o Junei até conhecer a Sônia, né? Músico Nossa, a Sônia vai dizer, como é que a raro. Heitor vocês irem sair e viajar? Não deixa mais nós viajar. Já. Sim, claro. E todos eles, até um período da vida, assim, eram muito bonitos, muito fortes, muito... Sim. Até um momento, assim. Depois teve um pequeno probleminha ali por 63 ali, mas depois também foi consertado, graças à chegada da Sônia na família. E tem uma, né? Que o músico tem a fama, mas depois de um tempo a gente só quer sossego. Essa história aí quer sossego. Mas um pouco disso aí, essa fama nós devemos, inclusive, ao teu tio, né? Daquela música. Ele disse que não acredito, né, que tenha gaiteiro santo. Não acredito que tenha gaiteiro santo e muito menos que não goste de mulher. É o gaiteiro feliz. Então, um pouco disso nós temos. E daí a gente conta tudo isso aí, Miguel.
E a gente teve 3 projetos em andamento, graças a Deus. O LIC Municipal aqui, Sim. que a gente fez, a terceira edição, Sim. a gente faz em 2 dias na escola, tá? Então, Certo. o primeiro dia, a palestra musicada. No segundo dia, eu faço uma oficina de produção musical, falo de novo sobre o Gil, bota a gurizada a tocar, quem já toca algum instrumento. Eu ensino a tocar o Casamento da Doralice. Uns que não sabem nada, a gente vai fazendo e faz a versão deles tocando. Então tem escola que tem Legal. violino, tem escola que tem teclado, tem escola que tem caleta, tem escola Escolas que tem municipais, é o Esse, projeto. esse segundo momento aí da escola é importantíssimo, fundamental, e é muito bonito de ver o entusiasmo dos alunos. Aham. Essa segunda parte que o Deboni faz aí, que toda a nossa equipe trabalha aí, é sensacional, viu? Aham. Esse municipal daí a gente faz 2 dias, né, Miguel? Mas Sim. a gente já terminou a parte do PNAB, que era estadual, que a gente fez. E Tem a até um gente tá cachorro aqui fazendo no agora, vídeo, assim, o a gente cachorrinho da filmagem aqui. eu A vi. gente está fazendo agora a parte da Lei Rouanet, que é circulação regional. Porque, claro, logicamente, com a LIC municipal é só no município. Tem telão Então, a gente- também, né? Que eu tô A vendo gente aqui. sim, a gente passa tudo isso com fotos, com coisas para Legal. cada pedaço da história a gente tem uma foto, né? Legal. E daí, nesse que a gente está fazendo agora e no PNAB, daí era um pouco mais complexo, assim, porque a gente fazia a parte musicada e lá em seguida já a parte da gravação, Aham. né? Dá um pouco mais de trabalho, mas e depois tudo isso a gente registra, eu levo para casa tudo isso aí, edito tudo, né? Tu mesmo? Eu mesmo edito. Bota a gurizada tocar no tempo certo, né? Sim. Bota tudo no lugar certo. Eu faço a edição, a mixagem e a gente tem um profissional que faz os vídeos, que são esses que depois a gente coloca No YouTube, no no YouTube Instagram. e no Instagram. Então, Tem uma menina tocando bombo legoeiro aqui. com exatamente. vocês, né? Daí tem cada escola é uma O pessoal surpresa. dançando na escola, que legal. Tem Eu escolas... tô narrando o que eu tô vendo aqui, tá? Pra Exato, vocês fica verem, bem à tá? vontade. Aham. Então, assim, ó, tu pegar, que nem a semana passada, o Junei, nesses que fica os 2 dias, um dia só, é bom porque o Junei tá por ali, ele dá uma olhada, né? Sim. Que a gente tem que literalmente ensinar eles, né? Nota Sim. por nota da melodia e Aham. fazer os duetos sem eles saberem. Dizer, ó, tu faz essa linha aqui, eu chego a escrever muito precariamente, né? Sim. Bem, não tem nada de partitura, é escrito mesmo ali. E eles leem, daí eu boto segunda voz, eles ficam meio desconfiados, o que será que vai dar depois, E o quando eu galo velho coloco, passeando no meio. né? Cara, então é muito legal por isso. É uma Sim. experiência também de gravação, como funciona uma gravação nos dias de hoje, né? Tem até um berrante. Eu tô narrando também, O porque berrante. a gente não tá só em imagem, nós temos uma Exato. rádio também. Então, eu preciso- nesse caso da escola, apareceu um guri, ele disse, eu posso trazer um instrumento amanhã? Eu disse, Aham. claro que pode. Ele me chegou com um berrante. A Escola Santo Antônio, eles É. tinham aula de música já, então? Eles têm aula de música... Algumas escolas têm, a municipal, a outras Santo Antônio? tem algumas escolas, sim. Uhum. Tem algumas escolas que já tem até a bandinha Legal. com lira, com Sim. tudo, né, Junei? Sim. Que eles já vêm com tudo lá, que daí a gente se organiza. O Tem Marcos- umas que não tem nenhum músico, então, assim, a gente grava só a parte da percussão, faço eles cantarem, né, um pedacinho da música. Daí, quando tem gaita, logicamente eles que gravam, mas quando não tem, daí eu mesmo gravo a melodia em casa. Sim. E assim, ó, não sei se o Junei sabe disso, mas a gente já fez mais de 50 frouxo, né? Ah, fizemos. mais de sim. 50. Sim, claro E que em sim. todas elas, Claro que sim. todas elas eu gravo tudo de novo, e as gaitas, se tu olhar nas 50, tu vai achar 50 versões. Porque eu Sim. faço a versão daquela Daquele escola. momento. Eu Isso é poderia pegar é a primeira. interessantíssimo, Eu poderia certo, pegar a certo, primeira, certo. cortar e colar e tá tudo certo. Não, eu ia mudo ser o tom. igual o pífaro aqui, a menina tocando pífaro, né, que é um instrumento raro. Entendeu? Né? Não sei se é raro. Essa né? diversidade que a gente tem, que a gente às vezes se depara, e Sim. quando começa a surgir instrumento É. diferente, eu começo meio que me apavorar, assim, será que eu vou dar conta? Mas é Mas sempre sensacional, viu? E o Deboni tem a facilidade de conseguir repassar para eles e fazer com que eles consigam gravar. Então, e o interessante, porque vejam bem, cada escola é uma versão do casamento da Doralícia. Então, e é uma injeção de ânimo para as crianças, para os adolescentes ou pequenos. Então, a gente está aí levando música e cultura, arte musical e cultura, aprendizado,
É um projeto sensacional. E deve, então, nós já fizemos mais de 50 escolas, assim, então são mais de 50 versões dessa música feita por alunos, não é? Então eu sempre digo para eles que o meu computador e a placa de som acaba se transformando numa máquina do tempo. Por quê? Legal. Hoje, as que a gente está fazendo hoje, são exatamente 70 anos atrás que foi gravada. Eu digo para eles, a gente vai voltar 70 anos atrás, fazer a versão como os irmãos Bertucci fizeram, que esse ano dá 70 anos bem certinho, né? Sim. Então, Miguel, eu me preocupo muito com essa questão de ter a versão original, embora seja eu que tenho que gravar a maioria das vezes o acordeon, porque não tem, muitas escolas não tem, né? Mas eu procuro fazer a versão específica para eles. O garotinho do acordeon tá aqui. Tem muitos, então. Bom, olha só que legal que já aconteceu. Tipo assim, o ano passado fomos numa escola, esse ano nos retornamos na mesma escola com outras turmas, e quando chega lá a direção ou algum professor, agora nós já temos o nosso acordeonista aqui da escola, que é aquele que o ano passado começou. Né? Que legal. Semente, exatamente. Que legal. Isso aí. Renan, né, chegou a fazer uma participação contigo num baile que a gente conheceu numa escola, lembra do Renan? Sim. Que daí chegou aí tocar, depois começou lá na escola, conheceu o Junei. Tem muitos que ficam assim, será que eu posso conhecer o Junei, né? Depois foi lá no baile, fez a participação. Às vezes a gente, Miguel, sem perceber, acaba às vezes mudando a vida de uma pessoa. Sim. Né? Num simples fato de dizer assim, cara, vem pra cá, a gente bota tocar junto quando tem músico. E teve por exemplo, semana passada chegou um guri com um contrabaixo, né? Sim. E é um instrumento que eu gosto muito, sabe? Que eu já toquei, toco ainda, claro. Né? Toca ainda. Né? Então, ele chegou com contrabaixo, ele disse, eu toco contrabaixo, mas ele tá recém começando. Ele não tinha condições de gravar, mas o que eu fiz? Ensinei para ele 2 formas de tocar bugio. Disse, agora tu vai para casa, né? Não foi desperdiçado aquele talento, vamos dizer assim, né? Claro que não. Eu ali, entenda assim, bugio, tem duas formas de tocar bugio no contrabaixo. A próxima vez que eu vier aqui, tu vai estar... Ele saiu... E aprendeu. Sabe? Se a gente vai voltar lá, a gente não sabe, porque é muita correria, mas assim, eu não podia simplesmente dizer pro guri, não, tu não tem condições. O que ele vai pensar, né? Pô, vim aqui com meu instrumento, o cara me disse que eu não tenho condições. Às vezes tu acaba com o sonho de uma criança sem perceber. Né? Daí eu disse, não posso dizer pra ele, não pode. Hoje tu não consegue. Não. Mas amanhã tu vai pra casa, pega o instrumento, começa, tem essas 2 figuras aqui que tu faz, né? Fiz o básico do básico ali. Sim. Mas assim, a gente sai com... Eu, particularmente, a gente nunca falou diretamente, mas eu tenho certeza que o Junei também. Cara, a gente sai... Eu, principalmente, por causa dessa segunda parte, é muito... O Junei, quando vai comigo, tem a honra de ir comigo dirigindo, o quê? Isso aí é uma coisa... Motorista particular, né? Entendeu? Ele tem a honra de ser buscado em casa e deixado em casa. A gente, quando termina lá, geralmente eu entro no carro e disse assim, eu não sei como é que foi, mas conseguimos mais uma vez, porque é muito cansativo. Não, eu coloquei o vídeo, você chegando em Vila Oliva, Serração, né? E estrada, né? Eu saio geralmente eu entro no carro e teve um dia Deixa eu botar um pouquinho aqui. Deixa eu botar um pouquinho. Vocês tocando na escola. Escola Vila Oliva, né? No ginásio, né? E aí o pessoal que tá ouvindo pelo rádio, né? As crianças na escola e tal, as tomadas podem ir no Instagram do Rafael Deboni ouvir a música. E teve uma. Tu lembra que o dia que me deu aquela crise na coluna lá? Lembro. Que eu tive que. Eu não sei como é que eu consegui. Mas ao mesmo tempo, eu chego em casa sempre muito cansado. Mas ao mesmo tempo, com aquele sentimento, porque assim, vamos falar de novo um assunto que sempre está em voga, né? Que a gente está usando sim dinheiro público para fazer isso. Não, claro, isso eu tenho que Mas eu, em todos os projetos que eu fiz, e não é falsa, não vou usar de falsa modéstia aqui, ou não sei, não. Em todos a gente deu sangue para fazer aquele dinheiro render. Eu acho que é justo. Sim. É uma coisa que eu fico muito preocupado.
de as pessoas ligar, mas estão ali só por causa do... Não, a gente entrega o que a gente promete. É muito boa. E às vezes muito mais do que, né, muito a gente mais imagina. Que precisaria, no do caso. Que a gente imagina, porque, sabe, tu cria músico, tu cria aquela coisa, e principalmente eu sempre digo para os jovens, para as crianças, né, que assim, para eles não precisam sair dali e virarem os maiores fãs da música, não, mas que eles saibam que a gente tem uma música muito importante, mas muito importante. Uma música nossa aqui. E nossa, principalmente de Caxias, por isso que é nossa música, né? Sobre os projetos, até anterior a essa entrevista, eu fiz uma entrevista com o pessoal da Conceito Filmes sobre a Lei Rouanet. Ele citou um estudo, o Luciano Silva citou um estudo da Fundação Getúlio Vargas, cada R$1 investido em Lei Rouanet é 1 para 7. Para 7? É, para 7. Cada R$1 vira 7 na economia cultural e em reimpostos, né, que fica 1,39. Então não é dinheiro a fundo perdido. No fundo perdido isso é uma grande estrela lá que não precisa mais. Né? E o resultado que a gente tem conseguido é muito bom. Eu confesso assim, eu sou músico há 44 anos. Sim. Né? Sou músico há 44 anos atuando. Sim. E eu confesso que este projeto me deixa assim de alma lavada, como se diz. Claro. Porque eu enxergo a importância desse projeto nas escolas, junto às crianças, aos adolescentes. E então eu me sinto muito bem, porque eu sinto que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo um trabalho bem feito, que está dando um resultado, e realmente é um trabalho de grande importância, viu? Que legal. Jurei, me permita, Rafa, só fazer uma janela aqui antes da gente concluir. Você está fazendo shows ainda, né? Com bailes, com bandas. Como é que está esse movimento, esse comércio musical? Não é bem comércio, não quis dizer, mas enfim, bailes e tal, né? Muita gente reclama que não tem mais baile de outros estilos. Mas a música sul brasileira tem bastante. Tem a nosso estilo de música para se dançar. Baile gaúcho ainda tem bastante comércio, principalmente nos interiores, não é? Então, aí do Mato Grosso para baixo, sul brasileiro, aí tem gaúcho em toda parte, os bailes gaúchos estão acontecendo. E naturalmente que no meu caso, eu estou atuando bem menos por opção. Sim. Porque a pandemia me fez enxergar e me fez enxergar outros caminhos, outros projetos. Então, atualmente eu tenho o conjunto, o grupo musical, eu tenho ali a Fazenda, né, que é um ponto turístico, e tenho o projeto com o Deboni e toda a equipe. Então, por isso que eu diminuí a minha agenda de bailes. Mas a banda existe. Mas a banda existe e estamos atuando, sim. E o baile gaúcho tá sempre bom. Tenho colegas de conjuntos aí que estão direto na estrada, direto, sem parar. E tem alguém que vai levar o nome Bertucci ainda depois da família, ou será assim um patrimônio público a partir de toda essa história? Já é, né? Mas assim, geneticamente falando, ou às vezes... Bom, olha, o meu filho não é músico, por exemplo. Né? Olha só, eu e Sônia temos um filho, o Gabriel, que é músico, inclusive está cursando música na UX, mas ele teve um tempo fora, morando em Curitiba, é jovem ainda, tem 22 anos, e atualmente está em Caxias, mas ele é músico ainda de outro estilo. Sim. Sabe? E inclusive ele atua musicalmente aqui na Noite Caxiense aí com colegas e que instrumento ele toca? O instrumento preferido dele é a bateria desde legal. Pequenininho, sabe? Legal. Mas ele toca também contrabaixo, guitarra, violão. Não é por acaso, né? Como é o nome dele? Gabriel Bertucci. Que veio salvar a família de ter os homens, pelo menos, né? Feios, né? Ele já veio bonitão, guri bonito, Miguel. Cabeludão, né? Alto, magro e cabeludo. Ele veio salvar a família de ficar corrigiu a estirpe. Corrigiu o erro que deu na Matrix ali em 63. E olha só uma coisa que o Junei não fala muito, mas que é muito importante para todo mundo estar falando da Fazenda. Estão abertas as visitações, visita guiada lá, né, Junei? Sim. Que as pessoas pensam que às vezes não, né? Mas tem que
Claro, Sim. agora Entra é no muito bonito lá. Entra É no, muito legal. no No Instagram. Instagram da Fazenda, Instagram, que daí é. marca lá tudo com a Sônia, né? É. Mas E ainda, por exemplo, nessa questão de estilo, é tu mesmo, né? Tem testemunho, eu tocava jazz, tocava rock, Não, né? eu E hoje até- é um fã do acordeon, né? Mas É. olha, às vezes quando toco aqui, bailes aqui mais próximo, e que o meu filho tá liberado, que não tá tocando com a Toca banda, com vocês. ele viaja junto e toca junto conosco, sim. a E questão existe uma curiosidade musical. Existe para ambos. Existe evolução nesse estilo. Ou ele é um estilo a ser conservado, né? Existem fusões. Eu conversei com o eu Eduardo acho- Araújo, que era um fusionista. Eu né, acho que muitas vezes. existe as duas coisas. as duas viu? coisas. com Eu, certeza. no meu caso, Uhum. Bertucci, Junei Uhum. Bertucci, os Bertucci, Sim. eu tenho que preservar. Por causa do A nome, inclusive. autenticidade, até porque É. é a primeira, são Uhum. os criadores desse Certo. estilo. Então, eu tenho que procurar preservar ao máximo. Claro, evoluir em termos de equipamento de som, iluminação, áudio, enfim, transporte, porém, musicalmente, eu tenho que preservar o estilo. Mas a maioria dos grupos gaúchos aí, eles têm a liberdade, não é, de fazer fusões, de Aham. evoluir, de mudar um pouco, enfim, mas Sim, 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 sim. Uma coisa interessante que às vezes essa separação, digamos assim, né? Tipo da música tradicional Bertucci, né? Como ela foi feita, que o Junei tá falando. Teve um aspecto de um grupo que fez essa fusão no casamento da Doralice, que acabou, que é o primeiro Bugio, e o grupo Minuano, que é um grupo mais moderno, de música mais moderna, acabou fazendo uma versão que, sendo música Bertucci, acabou que tu vai nas escolas, né, Genei? A gente começa a cantar ela original, o pessoal fica meio assim, ó. Quando a gente canta a parte desse grupo mais moderno, Aham. então, assim, tem muitos grupos que tocam a música Bertucci, Sim. que as pessoas às vezes, né, uma roupagem diferente, não é que não possa, né? Não pode dizer que não pode, daqui a Não pouco tem eles como, né? tocarem Não, claro que de forma. pode. Não é isso que a gente tá tem dizendo. como, né? Claro. Não, são releituras, eu entendo. Releituras. Mas O pessoal que precisa. o Gilney tem esse A peso, né? necessidade de Essa manter o coisa padrão. de manter as o duas padrão. coisas, os dois caminhos. É É, interessante então- essa conversa, E- né, no sentido que nós citamos agora do próprio Bertucci, né, que toca bateria, né, e que possa vir, né, enfim. Uma última questão aqui para a gente caminhar também, né? O nosso papo que está muito legal, poderíamos fazer mais coisas, né? Vai ficar registrado, vai ficar gravado como todos os outros, e a gente, né, volta a conversar, né? Daí talvez eu não precise te usar como isca para trazer o gelo no Não, programa. eu não sei. Bom, Aí sou já. pescador, eu sou jornalista, não tem que usar minhas Aí tu vai ter que usar. No dia de hoje, né, foi usado, né? Mas acho que agora não precisa mais. Tu sabe que essa parceria nossa tá muito boa, tá muito saudável, muito boa, tá dando muito certo, e eu prefiro sempre estar junto com o Rafael Deboni, viu? Sim. Porque a gente consegue transmitir melhor, e até porque com relação a esse projeto, então esse projeto não existiria se não fosse o Rafael Deboni, né? E a Claro, equipe toda, naturalmente né? que a equipe toda, a gente, né? até Toda a vamos equipe, citar, claro, porque claro. Pode citar. temos o Fábio Sim. Lubenov, que é nosso produtor, ele ajudou a formatar tudo isso aí, tá? É o cara que anda, né? Sim. Faz toda a parte logística. É. Então, eu sempre digo, a gente aparece Ele bonitão trabalha lá no... mais do que nós, vamos resumir, Parece né? os bonitos no palco, né? Mas tem toda, tu sabe como é que é o rolê. Tem o Natanael ou o Pablito, né? Dependendo do projeto, que são os assistentes dele, faz assistência de produção. Tem a Valquíria, que faz as nossas redes. Tem o Carlinhos Santos, que faz Assessoria de imprensa. assessoria de imprensa. Tem o William. O William, que nesse Rouanet tem que fazer a questão da acessibilidade por Libras, que a gente faz, né? Então é uma equipe toda, né? Que hoje Sim. a gente sabe, já chega, já cada um sabe a sua função. Aham. E nesse caso do Rouanet, a gente tem como apoiador os Reflorestadores Unidos, lá de Cambará do Sul, e a Fundação Marco Polo. Na parte da LIC Municipal, Fundação Marco Polo. A gente tem que dizer o nome, Não, Miguel, não. porque Totalmente. Pode é dizer, um fica à vontade. agradecimento, né? Sim, sim. Porque eles estão desde o início, né? A Fundação Marco Polo está desde o início do projeto, apoiando, aportando, Desde o início. porque a gente tenta levar a melhor estrutura possível, e para Claro. tudo a gente sabe E que olha, precisa de dinheiro, não né? é- Não tem Claro, como. né? Também peço licença, que não é puxar saquismo nem nada, mas nas primeiras escolas, quando começamos, lá no início, há 3 anos atrás, o que me surpreendeu
que praticamente em quase todas as escolas que eu cheguei, eu já havia em algum lugar apoio para a escola Fundação Marco Polo. Então, Que quer tá dizer, muito Fundação bem. Marco Polo está apoiando a cultura, a educação. Sim. Então é sensacional, não é? Como é que a gente não vai falar numa instituição assim? Não, tem que citar. Nós fizemos tem o Letrópole que está rolando. Nós fizemos, agora, né? Eu fiz uma entrevista ontem com uma menina falando sobre musicoterapia, inclusive, né? Muito legal. A música tem muita importância na vida de todos nós, né? Sim. A gente tem que citar realmente. O próprio meu livro tem o apoio cultural da Fundação Marco Polo. Então, estarei lá na Metrópole também. E a gente percebe quando está funcionando pelas piadas, viu? Que está funcionando, né? Quando as piadas. Hoje ele pegou leve, viu? Porque ele é famoso, o Rafael Deboni, pelas piadas. Ele toca com o Fernando Abra, tocou. Sempre foi. E ele lembra. Não, Mas olha na verdade, na banda do Fernando, Juneto, não É. sabia. É uma banda que me chamaram para ser baixista. Mas depois eu fui descobrir que o que eles queriam de mim era que eu levava o chimarrão e contava a piada. exatamente. Não era bem o canto, Não era entendeu? bem- não era pelo não era bem instrumento. pela- O piadista que alivia as musical. tensões, né? E eu O cara sempre solta- digo, a gente brinca muito com o Junei, eu sempre digo depois, no final da palestra, que a gente só brinca com quem a gente tem liberdade e gosta muito. Tu não É quer claro. brincar com um cara que tu não conhece. Então eu pego no pé dizendo que é feio, que não sei o quê. Olha só, Ele diz que eu sou mau o motorista. que eu tenho de feio, ele tem de barbeiro. Ah, pare, Meu ó. Deus do céu. Andar com esse, o Rafael Deboni, no trânsito é um perigo. Não, fale isso que daí o pessoal vai começar. Que legal. A pergunta é: quanto por cento desse material tem digitalizado dos Bertucci? Não sabe, né? Tem um pouco. Irmãos Bertucci está toda a mídia digital, já tudo no Spotify. Tudo no Spotify. Irmãos Bertucci e a parte do Adelar Bertucci também já está legal. toda na digital. Porque mudou muito, né? Tem composição ainda nova? O Bertucci ainda compõe ou o Relê compõe? Compõe, sim. Lança como hoje é como EP, né? Eu, na verdade, ando meio bem que acomodado ultimamente, sabe? Mas eu tenho Arruma uma briga com a patroa novas, que nasce lá. Tenho composições novas que pretendo aí, na sequência, lançar, né, na mídia digital. Sim, a gente está sempre caminhando. Que bom. E nós não fosse dois baita largados, É. nós temos já músicas que a gente está passando o som e eu tenho tudo gravado. A gente já poderia fazer um disco instrumental né? Com temas. Porque... Aqueles improvisos, assim, tudo, passando som, entendeu? Sim, já teria um disco ali, mas os dois... Sai muito melhor aí quando tem, né? Quando a gente aparentemente acha que tá desligado o play, né? Estamos passando o som ali de boa, só que eu comecei a pedir pros guri gravarem, né? Que aquilo aí é uma música efêmera, né? Sim, se tu não gravar, tu não... nunca mais lembra. Não lembra? Então... Eu trouxe para vocês, como não tem um produto mais, eu sei que o Bertucci trouxe ali um presente para mim, né? Aqui, sim, o Rafael, como é mão de vaca, não me trouxe nada, mas tudo bem, né? Eu trouxe a minha ilustre presença e o quebra o Junei, então tu é muito mal agradecido. Tá bom, então obrigado. Olha só. Esse aí é um CD da banda Exilados, de 2009, eu não sei quem é que ouve CD ainda hoje em dia, mas eu sei que vocês ouvem, né? Eu escuto ainda. É rock blues, mas... Olha só, gurizada. É muito interessante. Então eu tô dando de presente rock pros amigos, blues, porque eu só consegui vender um, então eu tô... Rock blues, muito legal. O Miguel agradeço muito e olha, tenho certeza que o meu filho também vai gostar, vai curtir então bastante. manda lá, viu? isso aí. Sim. E tu trouxe um presente para mim que eu quero mostrar. Nós trouxemos aqui um brinde, brinde. Nossa, legal. Um brinde, vamos repassar pro Miguel. É uma caneca lá da nossa casa histórica Bertucci, essa legal. casa que foi construída pelo vô Fioravante Bertucci na década de 30. Olha que legal. Trouxe o presente certo, porque eu não sei nem se eu vou usar, sou viciado em café, mas essa aqui eu acho que eu vou deixar. Eu imaginei, eu imaginei que você gosta de tomar café, eu digo, vamos levar uma caneca para ele tomar o café. Muito legal, né? Mas sabe que é tão bonito que não vale a pena nem você que guardar como uma relíquia, né? Não vale a pena, não vou usar. Vou botar junto. Eu tenho uma da minha mãe aqui, que o melhor filho do mundo, quando ela achou, em algum momento eu deixei ali, não uso. Então eu vou botar essa aqui, não vou nem levar lá para casa, deixar aqui na relíquia. Muito obrigado, viu, Junei? Muito obrigado pela presença, eu adorei a presença, né?
A gente tomava na fazenda lá em Vacaria, como é que é aquela primeiro leite Camargo, que sai da Camargo. da vaca? O Camargo. Camargo. Coisa boa, né? Sim. Meu pai gostava de uma fazenda também, ia gostar de te conhecer também, né? Mas onde quer que ele esteja, tenho certeza que ele vai também receber essa vibração boa dos amigos aqui presentes. Gilney Bertucci aqui no Resenha Pop, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, viu? Quero deixar aqui o meu abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É uma grande alegria poder conversar um pouco, transmitir um pouco dessa mensagem a essas pessoas, a você, Miguel. E saio daqui bem feliz por ter estado aqui, por estar aqui e finalmente conseguir vir a te visitar aqui no teu programa. Obrigado. Então deixo o meu forte abraço, agradecimento a você e a todas as pessoas que nos acompanham o Resenha Pop aí. Muito obrigado. E eu sou cara de pau, né? Eu mando as músicas pelo WhatsApp, eles ouvem, respondem, legal. Não, ele me mandou várias vezes, mas aí que tá, o Miguel manda, são coisa de fundamento, né? De importância, de relevante importância. Então tá tudo certo. Quem tá gravando comigo é o Cid Carvalho, tu deve conhecer, do Ego Mecanoide ultimamente, né? Nossa, sim, que bom. Bom, uma honra legal. Pelo que eu não posso dizer o mesmo não, tô brincando. Eu sempre não me trouxe nada. Eu sempre falo assim de um cara, né? E fim de semana passado ainda falei, né? Eu brinquei que eu encontrei um grande acordeonista, que eu sou muito fã lá no Paraná, o Adelson Viana, né? Daí eu brinquei que até mandei um áudio pro Verona. Verona, a gente se desencontrou porque eu fui querer trocar uma ideia com o Adelson, né? Queria. Daí só que ele olhou pra mim e disse assim, cara, mas se eu trocar uma ideia contigo, eu vou sair perdendo. E assim tu tá comigo, né? Não pode trocar ideia que tu vai sair perdendo, né, Miguel? Mas muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer, mais uma vez, né, Miguel? É o melhor remédio. É isso aí, a gente tá aqui, né, sempre à disposição, e eu sempre falo que é um prazer falar contigo, porque a gente se conhece há muito tempo. Sim. Troca experiências musicais. Exato. Também sou cara de pau, mando pra ti também. Não, eu sou cara chato também, eu respondo sempre, né? Na família ninguém me aguenta mais nos grupos. E dizer, então, a mesma coisa aqui, né? Que as pessoas não estavam aguentando muito mais me ver no teu programa, mas hoje, pelo menos, foi legal. Foi com o Gilney, né? Não, então me ajudou muito também. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Pela ideia intelectual do projeto, não é de manter a pedra fundamental, a música. Obrigado até por me ajudar na entrevista. Tenho certeza aqui que isso vai gerar outros frutos, outras ideias. O espaço está aberto a vocês também. Uma alegria. Eu sinto a energia boa. O programa nós combinamos 40 minutos, estamos com 1h10 de programa. Mas é isso aí. Os homens falam mais do que o homem da cobra, né? Agora a gente estamos aprendendo, não é, Rafael? É bom, né? Como é que dizia teu avô? Mas não é nosso caso. Não. Meu avô, quando escutava alguma coisa assim que ele não achava, ele disse, quantas neiras. Quantas neiras. E o Neide falava... O tio Neide dizia... Quando isso com relação aos filhos, né? Alguma brincadeira, alguma piada, enfim. Sim. Ele disse, botei meu dinheiro fora. Isso eu também acho que filho é um investimento a fundo perdido, não tem. O tio Neide, veja bem, poxa vida, o Neide, a história do Neide é sensacional. Ele foi realmente o cancioneiro das coxilhas, o precursor, assim. Mas ele teve 8 filhos e formou os 8 filhos. Olha que legal. Com a gaita. Formou os 8. Então, daí a brincadeira, quando ele via alguma coisa que ele não gostava, botei meu dinheiro fora. Muito bem, um Resenha Pop especial com Gilney Bertucci e Rafael Deboni. Você pode voltar, curtir, compartilhar por toda a plataforma. O Resenha Pop agradece a presença mais uma vez de você que está na nossa audiência. Muito obrigado, até o próximo. A câmera de vocês é aquela lá. Tchau, tchau, um abraço. É o Resenha Pop.